Bom dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Cristo Redentor e Salvador, o nosso irmão mais velho, um mistério de Deus, né? Eu quero pedir ao Senhor que fortaleça os seus corações e que vocês possam receber de Deus, o Pai, toda a revelação a respeito de Jesus Cristo que está escrito e revelado na palavra de Deus, amados, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o centro da palavra de Deus, Jesus, a palavra escrita. Eu sempre digo assim, irmãos, que tem que estar escrita nas tábuas de carne do seu e do meu coração. Em nome de Jesus, que você possa ter revelações, conhecer Jesus através desses estudos, através da leitura da Bíblia, através das pregações que você ouve na sua igreja ou que você ouve aqui no YouTube. Retenha tudo aquilo que é de Deus. Quando houver dúvida no seu coração, meus queridos, sabe o que você vai fazer? Você vai orar, vai falar com o Espírito Santo, vai pegar os textos bíblicos referente àquela palavra que você ouviu e vai na Bíblia, confere. Está escrito exatamente isso, ao pé da letra, como diz o ditado, sem mudar, sem acrescentar nem tirar um ponto, uma vírgula. Então fique com a palavra no seu coração, porque a palavra de Deus traz para você a presença gloriosa do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque os três são um, são intrínsecos, inseparáveis. Amém? Guarda isso no teu coração. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre fé, a porta para o sobrenatural. E eu quero pedir que você não deixe de compartilhar, de entrar no canal, dar um joinha lá e espalhar a palavra de Deus, amém? E vamos crescer na fé. Eu quero falar de três níveis de fé. Mas para começar falando de 3 níveis de fé, eu quero deixar bem claro para você, esclarecer, que não vamos estar aqui analisando 3 tipos diferentes de fé, amém? Pois cremos que existe apenas um. Essa fé que o Senhor Jesus colocou no seu e no meu coração. E que ela vai ser acrescida a cada dia de conformidade com o que você aprende a palavra de Deus. Porque o, o exercício da fé, o alimento da fé, é a palavra escrita, meus irmãos. Então, é, mas nós podemos reconhecer que a fé, ela pode ser exercida em níveis diferentes. Amém? Então, eu vou falar para você assim, que na vida da igreja, quem é a igreja? Eu te pergunto e te respondo. Nós somos parte da igreja quando individualmente não estamos reunidos juntos, todos, o corpo de Cristo. Eu na minha casa, você na sua, você onde você estiver, os outros demais aonde estiverem, os filhos de Deus, nós somos parte da igreja. E quando nós nos ajuntamos, nós somos um organismo vivo. Quando nós nos ajuntamos, né, na comunhão dos santos, que a Bíblia fala, né, na comunhão dos santos, onde Deus manifesta a sua bênção, nós somos o corpo de Cristo. O cabeça é Jesus. Nós somos os membros deste corpo. Amém? Espero que fique claro isso para você. Então, na vida da igreja, nós precisamos entender níveis de fé diferentes, ainda que não sejam os únicos. E eu creio na palavra de Deus e quero compartilhar com vocês que são muito importantes na vida de um cristão, esses níveis de fé que eu vou falar aqui. Tem muitos outros, tá? Eu vou falar de 3. Então, muitas vezes, a gente estando em comunhão com os irmãos, né, nós percebemos que há muita confusão, né, porque a sua fé não é igual a de outros ministérios, que muitas vezes as pessoas até consideram muito abençoados. E quando nós entendemos com clareza esses níveis de fé, nós podemos evitar, sabe, muitas comparações e que leva
e que nos leva e leva muitos a uma frustração espiritual. Ah, porque lá naquela igreja, porque lá naquele ministério, não, meus queridos. Não faça essa confusão. Congregue, abençoe a sua igreja onde você está congregando e exercite a sua fé. É muito pessoal. A fé, o alimento da fé é a palavra de Deus. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, exercite a sua fé. Vou exemplificar aqui, porque eu já falei isso aqui neste canal. O alimento da sua fé é a palavra de Deus, é a nossa comida. É como eu costumo exemplificar assim, um exemplo assim bem até bobinho, mas que é muito claro. Olha, é como você que quer ganhar uma musculatura melhor, mais forte, né? Fortalecer a sua musculatura. Você vai para a academia e lá você faz muitos tipos de exercícios para você se fortalecer. A fé, eu digo assim, que ela é como um músculo que você tem que exercitar para que ela também cresça. E o exercício da fé é o estudo da palavra de Deus. Entenderam? Então, o primeiro nível de fé que eu quero falar, o primeiro nível de fé é salvação. Vamos falar sobre salvação. Nós vamos observar que no Evangelho de Mateus, conta uma história que quando um pai de um jovem endemoniado pediu para que Jesus aumentasse a fé dele. Aqui o apóstolo Paulo explica esse nível de fé, né? Ele fala assim, visto em Marcos 9:24, fala assim, o apóstolo Paulo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 1:17. O justo viverá por fé. Quem é o justo? É aqueles que já são justificados por Jesus. Aqueles que creram no Evangelho, aqueles que creram e receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, você e eu somos justificados pelo Senhor Jesus. Então, este primeiro nível de fé é aquele que recebemos no momento que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, ao Evangelho de Cristo. Então, neste nível de fé, o Espírito Santo, ele deposita em nós fé que atua em você e em mim por causa do amor de Deus. Porque em Efésios 2:8 está escrito assim, olha, porque pela fé, graça sois salvos. Porque pela fé sois salvos por meio da fé, né? Pela graça de Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A fé, amados, ela nos é dada como um presente do Senhor. E é por meio da qual você e eu podemos caminhar na nossa vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza que a vida do justo, daquele que é justificado por Jesus, está condicionada à sua fé. Então, eu quero analisar alguns passos aqui com vocês, pelos quais todos nós cristãos precisamos passar para alcançar o fruto dessa fé salvadora. Nós estamos falando desse nível de fé que é a salvação. Você tem que crer que Jesus Cristo deu a sua vida por você e que Ele morreu na cruz para te perdoar os pecados, para te curar, para te trazer de volta para Jesus, abrir os céus para você e para mim, através da morte, do sacrifício de Jesus, pelo corpo físico de Jesus, que foi imolado naquela cruz, queridos. Então, nós todos, como servos de Deus, cristãos em Cristo Jesus, precisamos passar por essa fé, para alcançar esse fruto dessa fé salvadora. Nós temos que crer que o justo viverá por fé. Então, o primeiro passo que eu quero falar com você sobre
salvação, que é o primeiro nível de fé que nós estamos falando aqui, a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O escritor da carta de Hebreus, ele afirma aqui para nós que a fé é fundamental para que você e eu possamos agradar a Deus. Porque, primeiramente, essa fé vai ser a prova clara de que Deus é real e que nós podemos nos aproximar dele, crendo ser ele um Deus vivo e presente em nós. Sem fé, amados, o coração do homem, ele vai estar sempre dividido entre o crer e o duvidar da existência de Deus. Essa crise existencial tem um fim quando a fé brota no coração do homem. Ela passa a ser a mola mestra da sua existência. Olha que coisa linda, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Você tem que crer que para ser salvo, você precisa se entregar ao Senhor Jesus, crer na sua palavra. Em nome de Jesus, você tem que ter fé. Dar um passo de fé para se aproximar de Deus, se aproximar do Senhor Jesus. Então, repetindo, Hebreus 11:6, ele diz assim para nós: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha, prestem bem atenção, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, esse é o primeiro passo de fé que eu e você temos que dar para sermos salvos. Eu vou falar do segundo passo ainda. Você tem que ter uma fé para entender que caminhar por fé é preciso estar ligado à palavra de Deus, às escrituras sagradas. Só através desta fé é que nós podemos acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que muitos fatos que aparentemente se contradizem, eu e você temos que entender. Então, o texto bíblico que eu vou ler para vocês é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz assim, olha: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma candeia que alumia um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Amados, a fé, ela é primordial para que nós possamos ser beneficiados por essa inspiração divina da palavra de Deus. Quando entendemos a Bíblia na perspectiva da fé, nós não temos dúvida alguma de que ela é verdadeiramente a palavra de Deus e que ela foi deixada para nós, para você e para mim, como uma herança. Amém? Vamos parar por aqui para não ficar tão extenso e nós vamos continuar falando sobre esse nível de fé para a salvação. Amém? Isso já aconteceu conosco. Em nome de Jesus, amém? Nós falamos do primeiro nível, que é fé para se aproximar de Deus. Dentro da palavra de Deus, Hebreus 11:6. Leia esses textos, vai lá na Bíblia. O segundo nível de fé, o segundo passo, né? Você tem que ter fé para entender a palavra de Deus, né? E acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, ainda que muitas coisas possam contradizer a você e a mim.
Amanhã vamos dar continuidade. Não se esqueça que é primordial para que eu e você possamos ser beneficiados, nos beneficiar, irmãos, da inspiração divina, das revelações de Deus. Quando você e eu entendemos a Bíblia nessa perspectiva de fé, não temos dúvida alguma de que ela é a palavra de Deus, a palavra escrita, o verbo vivo, Jesus Cristo de Nazaré, encarnado entre os homens aqui neste mundo. Amém. Fique com esta palavra nesta manhã, que a sua fé, através desse estudo, através da leitura da Bíblia, seja acrescida. Lembre-se do que eu te disse, quem vai exercitar a sua fé é você. De que forma, pastora, eu posso crescer na fé? Estudando a palavra de Deus, se aproximando de Deus, crendo na palavra de Deus, entendendo que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus e ela é uma herança de Deus que foi deixada para você e para mim, em nome de Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje é uma sexta-feira. Fique na presença de Deus, fique com a palavra de Deus. Ficar com a palavra é ficar com Jesus, meus queridos. E isso que eu desejo para você, que ele seja notório na sua vida, em tudo que você fizer, que as pessoas possam ver Jesus em você. Amém? Deus te abençoe.